de Manaus, pastor Jorge, estará agora trazendo a sua derradeira palavra, aqui depois de uma semana extremamente abençoada, hoje de manhã também. Eu peço à igreja que esteja em atitude de oração por ele e por nós, que vamos ouvir a sua palavra. Amém? Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz da parte daquele que era, daquele que há de vir, o nosso amado Redentor, que sua graça e paz sejam conosco. Amém? Queridos irmãos, eu começo com certeza agradecendo o convite do pastor Joversi, em nome dos irmãos, para participar desta quarta ou quinta conferência, né? Quinta conferência, e poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Tão maravilhosa, Deus nos pôs em nossas mãos e pôs o seu Espírito no nosso coração, de modo que com o revelador no coração e com a revelação nas mãos, podemos compreender as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Parabenizo os irmãos por essa iniciativa de promover conferências bíblicas com o propósito de exaltar a palavra e aplicá-la à vida, porque a palavra de Deus, a exposição bíblica, ela não é apenas uma questão de saber teológico compartilhado. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus transforma, e é isso que queremos, ver o nosso caráter, ver a nossa conduta parecendo com Jesus. Sempre tenhamos em mente que o propósito maior, derradeiro, último da salvação não é só nos livrar do inferno, o que por si só, se fosse só isso, já seria uma bênção muito grande, e nos livrar da condenação dos nossos pecados, mas restaurar a imagem de Deus danificada, arruinada pela queda, de modo que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o alvo da salvação. Homens e mulheres parecidos, semelhantes ao Filho de Deus. É isso que Deus espera de nós, que sejamos para Ele como seu Filho foi, submisso, obediente e dependente de Deus. Então, esse é o alvo da salvação. E Deus usa a sua palavra para nos transformar, para parecermos com Ele. Há pessoas que têm grande saber teológico, doutores e pós-doutores, mas são pessoas intragáveis, difíceis de conviver, soberbas, absolutamente diferentes de Jesus Cristo. Portanto, não importa o quanto de teologia você sabe, se você não parece com Cristo. E ele declarou: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. E o Espírito Santo produz o fruto do Espírito, que nada mais é do que a reprodução em nós do caráter do nosso amado Redentor. Queridos, hoje eu quero compartilhar agora, nesta hora, em Crônicas, uma parte da vida de Josafá, que não consideramos durante a conferência, mas consideraremos, que é o capítulo 20, e assim teremos todo o rei e reino de Josafá estudados na palavra de Deus. O capítulo 20 é, para mim, pessoalmente, o que eu chamo de tônico fortificador. Você, não sei se tem dor de cabeça, algum tipo de mal-estar, e você tem aquele remédio que você sabe que você toma e ele é eficaz. Aqui está uma passagem a qual eu recorro, eu retorno com frequência, porque Deus muito fala comigo, Deus muito me abençoa através do que aconteceu com o rei Josafá.
Antes de começarmos a considerar o texto, rapidamente recordemos que no início do livro de Crônicas, o Senhor Deus revelou os princípios da restauração. O cronista viveu pós-exílio, era contemporâneo daqueles que retornaram e, diante do caos encontrado, se perguntavam por que tudo isso nos aconteceu. E, fazendo uma interpretação espiritual e teológica dos eventos históricos ocorridos num período que abrange 4 séculos, 400 anos, ele mostrou rei após rei, período após período da história do povo de Israel, para deixar claro por que eles se encontravam naquele estado e como poderiam sair dele. Portanto, se você entrou aqui com sua vida arruinada, no fundo do poço, se você anda a perguntar por que vivo assim, por que a minha vida está deste jeito, você também pode interpretá-la espiritualmente, teologicamente e aprender os princípios da restauração. E Deus revelou a Salomão os 4 princípios. Em primeiro lugar, humilhar-se. Em segundo lugar, orar. Em terceiro lugar, buscar a face divina. E em quarto lugar, converter-se, desviar-se dos seus maus caminhos. Esses são os princípios da restauração. Todo aquele que assim procede é contemplado pela graça, misericórdia e bondade do Deus bendito. E alguns reis fizeram isso, outros não. Por isso, uns colheram bênçãos, vitórias, êxito no que realizaram e outros amargaram fracasso, derrota, zombaria. Portanto, estamos diante, não é, de Deus e da sua palavra. E eu leio para os irmãos, 2 Crônicas 20. Diz a palavra de Deus assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Oremos. Querido Deus, eterno e todo-poderoso Pai, abre a Tua palavra para nós. Abre o nosso entendimento para ela. Concede-nos graça neste momento. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Josafá, queridos, como tivemos a oportunidade de ver, foi um homem de Deus, um rei que fez o que era bom e reto diante do Senhor, um rei extremamente abençoado, bem-sucedido, um rei sobre quem Deus derramou muitas bênçãos. Ele não foi perfeito, nós também vimos isso, vimos que ele fez uma aliança trágica que trouxe tragédia e muito sofrimento para os seus descendentes. Seu filho matou todos os seus irmãos, portanto, filhos de Josafá. Depois, a mulher de seu filho matou todos os seus netos, porque por ambição e por poder. E se ele estivesse vivo e contemplasse aquela carnificina, ele amaldiçoaria o dia em que ele fez uma aliança com Acabe e Jezabel, casando, tornando-se parente
daquele casal maligno através de um casamento do seu filho com a filha daquele casal. No entanto, e apesar disto, ele foi um homem que preocupou-se com a palavra, com o ensino da palavra, com o fato de que o povo de Deus aprendesse a palavra de Deus. Ele determinou-se a combater a idolatria. Ele foi um rei muito abençoado por Deus, mas isso não nos isenta de passar por tribulações e de enfrentar crises. E Josafá nos ensina, como homem de Deus, como devemos encarar as tribulações da vida, como devemos nos portar quando recebemos uma notícia desagradável, como ele acabara de receber. São aquelas notícias que nos dão a impressão de que os céus estão desabando sobre a nossa cabeça e o chão está abrindo debaixo dos nossos pés. Na vida, nós enfrentamos tribulações, amargamos lutas, situações que nos são adversas, que nos fazem sofrer e padecer. E nós precisamos saber como reagir quando Deus permitir que a tribulação nos alcance. Dou-lhes um exemplo. Alguns anos atrás, um jovem, membro da igreja, tocava no louvor, um bom jovem, um bom crente, mas todo jovem tem os seus momentos de desobediência. E do púlpito eu dizia o tempo todo: não fiquem com o celular ligados na hora do culto, não atendam ligações, a não ser que você seja um médico, alguém da justiça que está de plantão, então ponha no silencioso, vá lá fora. Mas esse rapaz, na hora do louvor, ele ouve uma chamada de um amigo, ele vai não para a calçada, ele fica entre o lugar de culto e o muro da igreja. Um jovem drogado, ansioso por comprar droga para poder aliviar-se da sua abstinência e da sua crise, revólver no peito, me dá o celular, ele não deu, a igreja louvando, só se ouviu um tiro, bem no coração. E aquele rapaz morreu ali. Os irmãos podem ter ideia do que isso significa. A questão de meia hora atrás, ele beijou a mãe, que disse: eu estou com febre, não vou para o culto. E o pai disse: eu vou ficar para cuidar da sua mãe. 40 minutos depois, esse casal recebe uma notícia: esse rapaz que os beijou, esse bom filho que vocês têm, agora está numa poça de sangue exatamente na porta entre o lugar de culto e o muro. Ele não estava na calçada, do lado de dentro da propriedade da igreja. Os irmãos podem imaginar o que significa perder um filho assim? Se isso lhe acontecesse, você tem estrutura? Eu me lembro, como se fosse hoje, eu entrei no consultório com minha esposa, primeira esposa, e o médico olhou os exames, arregalou os olhos, e ele então nos relatou o quadro que ela estava. E Deus ali me mostrou o que viria pela frente, e foi exatamente como ele me mostrou. Foram 6 anos de muito sofrimento, até que o Senhor a levou. Uma má notícia: você está com câncer, é agressivo, é gravíssimo, dificilmente você tem 1 ano de vida, mas ainda durou 6. Disseram para Josafá: alguns homens vieram dar esta notícia, recebemos notícias deste tipo. Como devemos reagir? E qual foi a notícia? Uma coalizão de 3 povos, de 3 nações. 3 nações uniram-se para atacar Josafá, o reino do sul, Judá. Eles já estão marchando, eles já estão no caminho, eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E se você recebe a notícia de que há uma coalizão de povos, e você sabe que dificilmente é possível conseguir vencer 3 nações, 3 exércitos, como você reagiria? A Bíblia diz no verso 3, então Josafá teve medo, claro,
somos humanos. O medo é uma emoção que Deus nos deu, que é legítima, e nós temos que aceitar que nós realmente sentimos medo, pavor, muitas vezes. Como homem, foi assim que ele reagiu, mas como crente, como homem de Deus, diz a Bíblia que ele resolveu. É uma questão de resolução, de decisão. Ele toma a seguinte decisão: eu vou buscar o Senhor. E é assim, queridos irmãos, que nós temos que reagir diante das tribulações da vida. Se temos medo porque somos humanos, também devemos resolver buscar o Senhor. E como líder, ele convocou um jejum em todo Judá. Por isso Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. E pediram este livramento, este auxílio, esta ajuda divina em jejum. O jejum reforça a oração. Em tempos de crise, o jejum é uma arma espiritual de grande poder para enfrentar espíritos malignos, para lutar contra pecados nos quais estamos reincidindo e obtendo derrotas. O jejum é importantíssimo como disciplina espiritual. E naquele momento de crise, naquele momento de ameaça, naquele momento de medo, toda a nação jejuou, uniu-se para pedir socorro do Senhor, e vieram pessoas de todas as cidades de Judá. Com que propósito? Buscarem o Senhor. Exatamente como Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença. Neste caso, não era um juízo de Deus como vimos em outros, porque nem toda dor, e nem todo sofrimento, e nem toda atribulação ou adversidade pela qual passamos é um juízo de Deus. Deus permite dor, sofrimento e nos faz crescer e amadurecer por intermédio delas. E muitas vezes, e nem sempre, nós conseguiremos compreender as razões de Deus. Elas existem, mas elas nos escapam. No entanto, nós confiamos. E a Bíblia diz que Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio do povo. E Josafá, então, ora. E ele nos ensina a orar. Ele nos ensina que a verdadeira oração, ela não significa metralhar os céus com os nossos pedidos. Há pessoas que acham que orar é só pedir, pedir e pedir, mas não desaprenderam, não sabem o que é adorar. Antes de pedir, nós temos que nos prostrar e adorar. Temos que recordar quem Deus é, com quem estamos falando. Já ouviu alguém importante ser abordado por outro e ele dizer: você sabe com quem está falando? Pois é, você sabe com quem está falando? Muitas vezes, irmãos, em virtude da dor e do sofrimento intensos, não é? Em virtude disto, nós ficamos tão oprimidos e sofridos que acabamos por esquecer quem é aquele em cujas mãos nós estamos. E é preciso recordar, e é preciso relembrar, e é preciso, antes de pedir, antes de entrar na fase da petição, é preciso adorar. E nesta adoração, você vai lembrar-se, se você é um crente que lê a palavra, que conhece a Deus, conhece o seu Deus, aquele em quem você entregou a sua vida. Então, você recorda sobre os atributos de Deus. E, ao fazê-lo, você se fortalece. Esta lembrança fortalece a tua fé, porque Deus não quer um crente que se ajoelha com dúvida. A Bíblia diz claramente que aquele que duvida não pense que de Deus receberá alguma coisa. Deus quer homens e mulheres que ajoelhem com fé,
com confiança, crendo. Eu estou falando com o Todo-Poderoso, fé, e não pessoas que se ajoelham para choramingar, para acusar Deus, para ficar se lamentando e reclamando como se Deus as tivesse injustiçado. Não. Recorde quem Deus é. Por isso Josafá disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Sim. Ele é exaltado, é transcendente, está além e acima de toda a sua criação, de todo o seu universo, não se confunde com a criação, com a obra das suas mãos, não é um ídolo. Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Sim, tu és soberano. Então estas três nações, esses três povos, eles estão sob os teus cuidados, a tua soberania, o teu poder. Nada foge, nenhuma enfermidade, nenhum mal, nada escapa. Não há ninguém, não há 1 metro quadrado de terra nesse planeta que não seja do Senhor. Não há nem 1 metro cúbico de água, de ar, não sei nem como relatar. Tudo é dele, cada respirada, cada oxigênio, tudo é dele, toda a água, não há nada que não seja dele. As nações estão sob seu controle. E ele confessa: na tua mão há poder, na tua mão há força, e não há quem te possa resistir. Ele está confessando a soberania, o senhorio, o controle de Deus sobre todos os povos, sobre todas as nações. Ele está dizendo: estas nações que se pactuaram e estão a caminho para beber o nosso sangue, não tomaram esta decisão e o Senhor cochilou. E quando o Senhor se deu por conta, eles já estavam decididos e a caminho. Tudo está debaixo do teu controle, inclusive estas nações. E crendo que há poder e força em tua mão e que és irresistível, então ele continua orando e dizendo: ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? A resposta é: eles vêm para nos dizimar, para nos destruir e para nos aniquilar. Mas o Senhor nos deu esta terra. E o Senhor nos fez promessas. Estamos aqui, o Senhor nos trouxe para cá. Deixarás que sejamos exterminados da terra para a qual o Senhor nos trouxe? E habitaram nela, e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo. E ele recorda o que a grande oração de Salomão, lá no capítulo 5, 6 deste mesmo livro de 2 Crônicas, quando ele disse: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está recordando promessas feitas por Deus. O compromisso que Salomão fez de que ali seria o local de reunir para clamar de Deus o socorro. Então, e somente então, é que ele apresenta a Deus o seu pedido, a sua aflição, a sua causa, dizendo: agora, eis os homens de Amon, Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem, porque eram parentes. Deus não os tirou, Deus os poupou. E Josafá diz: vê como eles nos retribuem, vindo nos expulsar da tua herança, que nos fizestes herdar. Qual é o pedido de Josafá? Ó nosso Deus, tu não os julgarás?
nós entregamos estas 3 nações ingratas para contigo e para conosco, que se rebelam contra nós, mas de fato é contra o Senhor. Nós as entregamos em tuas mãos e te perguntamos: não os julgarás? Por quê? Porque não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca. Nem sabemos o que fazer. Você já esteve alguma vez em uma situação assim, em que você diz: Deus, eu não tenho forças para aguentar o que está acontecendo. Também estou desorientado. Não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Se fico, se corro, não temos forças para resistir, nem sabemos o que fazer. No entanto, ele confessa: porém, os nossos olhos estão voltados para ti, estão fixos em ti. Tu és a nossa esperança, tu és o nosso libertador, tu és o nosso Senhor. Quando lhe faltarem forças e quando lhe faltar direção, desorientado, sem saber o que fazer e o que decidir, diga: Senhor, os meus olhos estão fixos no Senhor, no que o Senhor vai revelar, no que o Senhor vai fazer. Eu me lembro muito bem, e é muito interessante porque ontem eu encontrei este irmão aqui, o pastor Edson, da Meva. Eu estava, meus irmãos, passando um dos piores momentos da minha vida. Minha mulher na UTI e problemas que não vieram um após o outro, mas vieram todos simultaneamente. Eu estava ajoelhado, chorando, e eu disse: Deus, eu estou tão arrasado. Eu andava, as pessoas olhavam assim e diziam: está tudo tremendo. As carnes do meu rosto tremiam sozinha, as pálpebras, a testa. As pessoas ficavam impressionadas. Era um momento terrível que eu estava passando. E eu disse: Deus, nem sequer forças para levantar dos joelhos eu tenho. Eu não tenho mais para onde descer, eu estou no fundo. E se o Senhor agora não me der um sinal de que estás comigo e que eu vou vencer isso, eu não saio, eu não tenho como sair daqui. Eu tinha uma secretária que ela falava demais o tempo todo, e toda hora ligava para mim e me chamava e transferia a ligação, e eu dizia: de manhã eu me dedico à oração, não transfira mais ligação, você vai ser demitida. E aí ela, com medo, começou a obedecer. Mas o telefone tocou. E eu falei: não é possível que essa menina, nessa hora, se atreveu a passar uma ligação. Há 2 anos atrás, o pastor Edson, como é que chama ele aqui? Quinha. Ele esteve na igreja que eu pastoreava e eu o conheci. E ele soube da minha luta, que agravou-se muito. E ele estava aqui em Boa Vista, ajoelhado, orando. E Deus falou para ele: liga para o Jorge Max e diga para ele: eu estou contigo e eu vou te dar a vitória. E lá estou eu, em Manaus, no Rio de Janeiro, ajoelhado, chorando, dizendo: Deus, se agora o Senhor não me der um sinal de que estás comigo e que eu vou sair disso, eu vou vencer, eu desisto, eu não tenho mais força, não sei mais o que fazer. E ela me passou a ligação, já dizendo: o homem disse que tinha que falar, era urgente, tinha que falar. Eu ainda secando as lágrimas, assoando o nariz, e ouvi essa frase: Jorge, sou eu, identificou-se, eu estava orando por você, e o Senhor mandou que eu te ligasse e te dissesse. Meus irmãos, eu levantei igual um trator, não é? Sabe quando você está no cheiro da gasolina, o tanque vazio, não só tem gás? Eu levantei com o tanque cheio, como um trator. E em nome do Senhor, com a sua autoridade, eu parti para cima de todas aquelas aflições. E Deus me deu vitória. Irmãos,
como é bom buscar o Senhor. Como é bom aprender a jejuar, aprender a orar, aprender. A gente tem medo mesmo, tem pavor de muita coisa, mas o Senhor é conosco. E quando nós relembramos quem Ele é, a sua grandeza, então o nosso coração se fortalece e nós sabemos que nestas mãos tem força e poder. Ele é irresistível. Ele já disse, agindo eu, quem impedirá? Então nós temos que nos tornar um povo que aprenda a buscar, a orar, a jejuar, a buscar o poder e a ver o poder de Deus intervir, manifestar-se. O nosso Deus é vivo. Nós precisamos acreditar que o que lemos aqui pode acontecer hoje, também, quando Deus quer, porque Ele é extraordinário. E aqui tem um homem dizendo em nome de uma nação, não temos forças para resistir. São 3 nações, não sabemos o que fazer, mas nós estamos com os olhos fixos em Ti, olhando para Ti, esperando um sinal, se é para cá, se é para lá. O que o Senhor vai mostrar, nós estamos voltados para Ti. E Judá estava em pé diante do Senhor. E sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre um homem, Jaaziel. E este homem disse, cheio do Espírito: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. A luta não é vossa, mas de Deus. Irmãos, quando os inimigos se levantam contra nós para nos destruir, nós temos que entender de quem é a luta. É dele, não é nossa. E o que é interessante, neste caso, é os modos como Deus opera. Por exemplo, houve um momento em que Moisés clama e Deus diz: por que clamas a mim? Diga para Israel marchar. Tem hora que é para ir para a luta. Tem hora que é para sacar a espada e decepar os outros, ir para o campo de batalha. É luta. Josué, general, vai lá com os exércitos, guerreia. Vai ter morte daqui, mas vai ter morte de lá e vai ter vitória. Tem hora que Deus nos dá a vitória e nós combatemos. E tem horas que Deus diz: nessa luta, vocês não vão ter que lutar. Sou eu quem vou operar maravilhosamente. E ele disse: amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo, e Deus sabia exatamente por onde. Pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomem posição, ficai parados, vede o livramento que o Senhor vos concederá. Não tereis que lutar. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco, à vossa frente, liderando-vos para dar-vos a vitória. Queridos irmãos, Josafá se prostrou e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram diante do Senhor, se lançaram para o adorar. Humilharam-se, prostraram-se, adoraram o Redentor, o Todo-Poderoso. Os levitas começaram a louvar a Deus bem alto, e a Bíblia diz que no dia seguinte, provavelmente alguns titubearam ao ouvirem aquela profecia, e se esse homem é um maluco, dizendo que é Deus que está falando e não é Deus, e nós vamos para lá e nós vamos ser totalmente destruídos e arruinados. É quando Satanás semeia a dúvida, quando ele semeia a insegurança. Deus falou conosco, Deus nos mostrou, Deus nos deu certeza, mas somos atacados
pelas flechas do maligno. Então, Josafá, meus irmãos, ele disse: ó Judá, ó vós moradores de Jerusalém, ouvi-me, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Somos conclamados a crer na palavra de Deus. Como eu disse antes, hoje nós temos as Escrituras nas mãos. Hoje eu creio que Deus é soberano. Se o Espírito de Deus soberanamente quiser vir sobre alguém para entregar-nos uma palavra, Ele é Senhor. Mas hoje Ele nos deu a revelação, nos deu o revelador. A dádiva do Espírito Santo no Antigo Testamento não era ampla e para todo o povo de Deus, era apenas para aqueles que haviam sido ungidos, e não era uma dádiva permanente, poderia ser retirada, removida, como ocorreu com Saul. Hoje não. O Espírito está no coração. Deus nos batizou no seu Espírito. O Espírito de Deus, fomos selados com esse Espírito. O revelador está em nosso coração, a revelação está em nossas mãos e Ele nos guia. E então nós somos conclamados a crer no Senhor e a crer na Sua palavra. Somos garantidos do êxito, sereis bem-sucedidos. E Ele designou cantores. Ele pegou o coral, mandou o coral vestir as bacas, ou becas, né? As becas, e aquele exército de cantores vestidos de trajes sagrados foram na frente, um exército liderado por um coral. E, amados irmãos, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. O que aconteceu? Moabe e Amon tramaram: vamos trair Edom e vamos destruí-lo, e uniram-se para isso. Mas depois eles lutaram uns contra os outros e se autodestruíram. Porque Deus, o Senhor, pôs. A Bíblia não tem o menor escrúpulo, a menor dificuldade em dizer que foi Deus. Foi Deus. Ele pôs emboscadas. É isso o que Deus faz. Ele age. Ele é soberano. E aqueles três povos se autodestruíram por vontade, por determinação divina. Por isso diz: não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, vede o livramento. Mas foi quando começaram a cantar e dar louvores que Deus manifestou-se. Queridos irmãos, por mais que o coração esteja sangrando, por mais que a alma esteja angustiada, adoremos o Senhor, louvemos o Senhor. Deus é digno de ser louvado no tempo das vacas gordas, no tempo das vacas magras. Recebemos de Deus o bem, não receberemos o mal. Só adoraremos quando tudo estiver de vento em popa. Não adoraremos quando Ele autorizar tribulações. Porque Deus nos deu o livro de Jó. Porque Deus usou a vida e a experiência daquele homem para colocar por terra a tese satânica. Deus, as pessoas só te procuram porque você as abençoa. É como se eu fosse um ricaço e alguém, amando do diabo, dissesse assim: olha, a tua esposa se apaixonou por ti e ela se casou por ti porque você é bonito, porque você é uma pessoa simpática. Então eu dissesse: é verdade, essa mulher diz que me ama, é tudo pelo dinheiro. Aí eu pensasse: eu vou forjar uma falência e eu vou ver como é que essa mulher vai reagir. E ela vai comigo para debaixo da ponte. Ela vai comigo para o barraco. Eu vou dizer: essa mulher me ama. Então, qual é a tese do diabo? As pessoas só buscam a Deus porque precisam. E, num certo sentido, não é verdade? Existem igrejas agora superlotadas de gente, estimuladas
a pensar que Deus é servo delas e que elas podem determinar para ele o que ele tem que fazer. E a maioria destas pessoas, quando não é contemplada, elas saem, abandonam, largam. Pois é, irmãos, nós temos que ser um povo que adora a Deus quando Deus envia a bênção e quando Ele permite a dor, independentemente. Isso revela a maturidade espiritual. O quanto você amadureceu e cresceu na sua fé. É quando, com o coração sangrando, você diz, eu vou para o culto, não é porque tudo me vai bem. A minha alma está chorando. Talvez tenha alguém aqui assim, ninguém vê. Eu tinha uma colega de seminário, ela era muito bonita, e ela se vestia muito bem. E tinha dias que ela chegava no seminário, né? Parecia que ela estava indo para um casamento. E eu falei para ela, puxa, você hoje, não é, veio toda nos trinques, está bonita. E ela disse, sempre que eu estou muito triste e arrasada, eu me visto assim. Então eu percebi que era uma forma de compensar ou de ocultar, eu não sei, né? Os psicólogos sabem responder melhor esses comportamentos, mas o fato é que muitos estão assim. E meus irmãos, eu vejo irmãos dizendo assim, não vou para a igreja porque minha vida não está bem, eu não vou para o culto, eu não vou servir a Deus. É o que o diabo quer. E aí vai ser tribulação em cima de tribulação, porque dá certo com você. Mas se você disser, eu sou do Senhor, o Senhor é meu, não é? Ele me salvou, tudo isso vai passar, há um novo céu, uma nova terra, e isso não é ópio do povo, não é anestésico, ok? Para nos tirar da realidade, pelo contrário, as certezas eternas, elas nos dão consolo e conforto para enfrentar os embates da vida. E você pode dizer, tribulação, tu está me fazendo sofrer, mas você vai passar, porque um dia Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, e você ganha força, e você vem adorar, e você não larga seu ministério, o posto onde Deus te botou, você continua ali, fazendo a obra, servindo, chorando, servindo, mas chorando, sofrendo, mas você está ali com o Senhor. É assim, irmãos. Não tem mar de rosas para ninguém. É luta atrás de luta. E Josafá, meus irmãos, botou o coral para louvar a Deus. E os cultos têm que ser celebração. Celebrar Deus, celebrar a vitória divina. A Bíblia diz, irmãos, que eles então chegaram lá, procuraram a multidão, só viram cadáveres. Saquearam por muitos dias os despojos e aquele vale, que seria o vale da matança, da destruição, o vale do extermínio, se chamou de Vale de Beraca, porque ali eles louvaram o Senhor. Essa palavra tem a ver com isso, não é? É como se dissesse o Vale do Louvor, o que seria o vale, né, da mortandade, do extermínio, da carnificina, do genocídio, se tornou, queridos irmãos, o Vale do Louvor. Com alegria, o povo, né, com muita alegria, o Senhor os tinha feito triunfar sobre os seus inimigos, e eles se alegraram. E a Bíblia diz no verso 29, então o temor de Deus caiu sobre todos os reinos. Vimos isso em outros textos na conferência. O temor de Deus caiu e os reinos disseram, contra esse povo não dá, porque Deus é com eles. Então, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá ficou em paz, porque o Senhor lhe deu descanso ao redor. Que bênção, né, irmãos? Deus dá descanso, porque o temor dele cai e ninguém vem contra nós. Ele reinou sobre Judá, verso 32, ele andou no caminho de seu pai Asa e não se desviou dele, fazendo o que era correto
aos olhos do Senhor. Meus irmãos, porém, os altares das colinas não foram tirados e o povo ainda não tinha disposto o coração para o Deus de seus pais. Não é fácil liderar. A desobediência e a rebeldia estão impregnadas no coração humano. Esta natureza pecaminosa, terrível, idólatra, insubmissa. No entanto, Asa, meus amados, fez tudo aquilo que Deus mandou que ele fizesse, e ele morreu, ele descansou com seus pais, foi sepultado com eles na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Aqui nós temos um exemplo de como enfrentar as dores, as tribulações e os sofrimentos da vida. Eu, como disse no princípio, quando comecei, aqui para mim, essa passagem é como um tônico revitalizador, revigorador, que eu sempre recorro nos meus momentos de lutas para me lembrar como eu devo fazer. O medo é natural, mas como povo de Deus, busquemos ao Senhor em jejum, em oração, nos humilhemos, oremos, busquemos a sua face, nos desviemos dos nossos maus caminhos, ouçamos a palavra, obedeçamos aos seus mandamentos e lembremos, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Em suas mãos a força e poder, Ele é irresistível. Irresistível. E Ele age de modos surpreendentes. Às vezes Ele dirá, vai à luta, e outras vezes Ele dirá, vede o livramento. Eu não sei, não dá para você estabelecer, é sempre assim. Não, Deus age de muitas maneiras e nós temos que ouvir do Senhor como devemos reagir naqueles momentos específicos. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Foi um prazer conhecê-los. Mais uma vez, pastor, agradeço também aqueles irmãos que com tanto carinho me receberam, me levaram para comer, me receberam em sua casa. Foi tão gostoso conhecer alguns mais, de um pouco mais perto, mas a todos, que Deus os abençoe ricamente, uma boa noite, que a graça e a paz sejam conosco. Amém.